Olá, olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. Nesse vídeo nós vamos continuar a falar sobre trabalho e energia, mais especificamente nós vamos aprender como calcular o trabalho realizado por uma força variável. No vídeo anterior nós vimos como calcular o trabalho, definimos na verdade como calcular o trabalho realizado por uma força constante, né? Constante em magnitude, em módulo, direção e sentido. E agora nesse vídeo nós vamos ver como calcular o trabalho de uma força que varia ao longo do tempo, varia em módulo, direção e sentido. Bem, antes de começarmos o assunto novo, vamos rever o que nós aprendemos no vídeo anterior. É importante rever porque o conceito novo vai depender do conceito anterior. Então, se você não dominar o conceito anterior, você não vai conseguir entender o conceito novo. Então, vamos lá. O que nós vimos na situação anterior foi que existia um corpo que estava se deslocando aí ao longo de uma trajetória e ele começava numa determinada posição definida pelo vetor posição R0 e ele ia realizando deslocamentos vetoriais ΔR1 ao longo do intervalo de tempo ΔT1, ΔR2 ao longo do intervalo de tempo ΔT2 e assim vai. Então ele ia realizando deslocamentos vetoriais até que do instante T0 até o instante Tn, o deslocamento vetorial do corpo era d. E ao longo do caminho atuava nesse corpo, entre outras forças, uma força F que era constante em módulo, em magnitude, em direção e em sentido. Ou seja, ao longo de todo o caminho, essa força se manteve exatamente desse jeito, com esta magnitude, com essa direção e com esse sentido. E o que nós aprendemos foi calcular o trabalho realizado por essa força que tem módulo, direção e sentido constantes. Então, o que nós vimos foi que se eu representasse o vetor deslocamento do corpo aqui, essa força F, ela faria um ângulo de θ com o vetor deslocamento. Então, o trabalho seria definido, o trabalho dessa força F ao longo desse deslocamento, ou o trabalho da força F nesse deslocamento, o trabalho seria definido como F de cosseno θ. E nós mostramos que se eu decompusesse a força F em componentes ortogonais, F paralelo, que é a componente de F na direção de D, e F perpendicular, que é a componente de F na direção perpendicular a D, eu poderia escrever que o trabalho da força F ao longo desse deslocamento D seria simplesmente F paralelo vezes D, onde F paralelo seria F vezes cosseno de θ. E aí o que nós explicamos na aula passada, no vídeo passado, foi que olhando para essas expressões, eu consigo concluir que apenas a componente paralela de F, ou seja, apenas a componente de F que tem a mesma direção do deslocamento é que realiza trabalho. A componente perpendicular de F, ou seja, perpendicular à direção do deslocamento, ou a componente perpendicular de F à direção de D aqui, ela não realiza trabalho. Então, a única componente que realiza trabalho é a componente que está na direção do deslocamento. Foi isso que nós vimos na aula passada. Eu só queria explorar agora alguns detalhes sobre essa expressão. Então, imagina lá que você tem lá um vetor de deslocamento D, igual a gente acabou de ver, uma força F, e as componentes F paralela e F perpendicular, que são calculadas dessa forma. F paralela é F cosseno θ, e F perpendicular é F seno θ, e o trabalho da força F é calculado dessa forma. Vamos olhar para dois casos.
O primeiro caso é quando o ângulo θ entre F e o vetor deslocamento é um ângulo menor do que 90 graus. Então, lembrando lá da circunferência trigonométrica, onde nós medíamos o cosseno do ângulo aqui, então quando eu tenho um ângulo θ menor do que 90 graus, ele vai ser medido aqui e ele vai ser um número entre 0 e 1. Então, nesse caso, veja que o cosseno de θ é um ângulo, obviamente, é um valor que, obviamente, é menor do que 1, porque o cosseno sempre é menor ou igual a 1, mas ele é maior do que 0, porque ele cai aqui nessa região, que é a região positiva do cosseno. Se o cosseno é maior do que 0, então o f paralelo, que foi definido como sendo f vezes cosseno de θ, ele, obviamente, f é a magnitude dessa força, então ela é sempre positiva. Agora, f paralelo foi definido como sendo f vezes cosseno de θ. Então, se f é positivo e cosseno de θ é positivo, então f vezes cosseno de θ também é positivo, portanto, né, f paralelo é positivo, e na hora que eu calcular o trabalho, o número positivo vezes o módulo do vetor de deslocamento que é positivo, então vai dar alguém que também é positivo. Então, o trabalho dessa força nesta situação é positivo. Agora, olhemos essa outra situação. Imagine que a força forma um ângulo θ com o vetor de deslocamento, que é um ângulo θ maior do que 90 graus. Então, o ângulo θ maior do que 90 graus, olhando aqui na circunferência trigonométrica, esse ângulo, o cosseno dele vai cair aqui, que é na região negativa dos cossenos. Então, o cosseno desse ângulo, ele é negativo, que significa que se o cosseno, então, é negativo, f paralelo, que é f cosseno de θ, como f é positivo, mas o cosseno de θ vai ser negativo, então f cosseno de θ, que é igual a f paralelo, é negativo. Se f paralelo é negativo e d é positivo, então o trabalho dessa força nesta situação é um trabalho negativo. Então, quando a força está com a componente paralela ao deslocamento no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho é positivo. Quando a força tem a sua componente paralela ao deslocamento no sentido oposto ao do deslocamento, então o trabalho dessa força é negativo. E para calcular o trabalho, eu sempre posso usar FD, se a força for constante em módulo, direção e sentido, eu posso usar FD cosseno θ ou F paralelo vezes D, onde F paralelo é F vezes cosseno de θ. Portanto, F paralelo pode ser ou positivo ou negativo, dependendo do cosseno de θ, como nós vimos aqui nesses dois casos. Então, isso foi o que a gente viu na aula passada, e mais agora explorei um pouco melhor os casos particulares aqui, mas vamos usar isso para estudar uma nova situação, que é o trabalho realizado por uma força variável. Então, agora nessa situação eu tenho um corpo se deslocando ao longo dessa trajetória, só que conforme o corpo está se deslocando, essa força agora varia conforme passa o tempo. E eu preciso calcular o trabalho dessa força ao longo de um determinado deslocamento, o corpo saindo de uma posição e indo lá para outra posição. Como é que eu trato essas situações em física onde as coisas variam? Quando as coisas variam, o que eu tento sempre fazer é dividir a situação em vários pedacinhos menores, onde em cada um desses pedacinhos algumas coisas permaneçam constantes, de modo que eu possa usar o que eu conhecia antes. Então, eu sei calcular o trabalho quando a força é constante. Nessa situação, a força varia ao longo do tempo. O que eu preciso fazer? Eu vou dividir a situação em vários pedacinhos menores e vou tentar, em cada um desses pedacinhos, ver se eu consigo fazer com que a força permaneça constante para eu usar a teoria que eu já havia visto antes. Então, olha só o que eu vou fazer. A primeira coisa é
dividir a minha trajetória, conforme o corpo percorre essa trajetória, em vários deslocamentos vetoriais ΔR, igual eu fiz antes, dá uma olhada. Eu já havia feito isso aqui, só que aqui eu estava falando de um ΔR e estava falando de um ΔT. Então, esses deslocamentos, eles até podiam ser relativamente grandes. Por que eu podia fazer isso nesse caso? Porque em cada um deles, a força sempre era igual, não tinha problema. Só que agora, como a força varia em cada instante de tempo, então o que eu vou tentar fazer é adotar um ΔT que é bem pequenininho, ou seja, quando a gente pegava um intervalo de tempo bem pequenininho, ele virava um dt. Então, eu vou adotar um dt, então eu vou olhar o meu movimento quebrando em vários intervalos de tempo pequenos dt, de modo que em cada um desses intervalos, aqueles ΔRzinhos possam ser trocados por dRs, ou seja, deslocamentos vetoriais pequenininhos. E por que eu faço isso? Porque nesses deslocamentos pequenininhos, em intervalos de tempo pequenininhos, o que eu posso admitir é que ao longo desses deslocamentos vetoriais, ao longo desses intervalos, esta força permanece constante. É isso que eu posso admitir. Então, quando eu faço isso, veja que essa reta, que é a reta em que se encontra o dr, é a reta tangente à trajetória. Por quê? Porque se você se lembrar, a velocidade vetorial instantânea era dr dividido por dt. Então, se eu multiplicar aqui, passar o dt multiplicando, o dr vai ser v vezes dt, ou seja, toda vez que eu tenho um vetor e multiplico por um número, eu tenho um outro vetor que tem, os dois aqui têm a mesma direção. Se esse número é positivo, que é o caso, eles têm o mesmo sentido, e o tamanho desse é o tamanho desse vezes o módulo, o valor absoluto desse, que não importa agora. O que importa é que esse vetor e esse vetor têm mesma direção e mesmo sentido, porque ΔT, dt aqui é positivo. Então, veja que esse dr que eu estou desenhando nessa situação, que eu adotei um dt pequenininho, ele tem a mesma direção do vetor velocidade instantânea, que é a direção da reta tangente à trajetória. Ótimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a reta, que é a reta que tem a direção tangente à trajetória, vou pegar uma outra reta perpendicular a ela, que é a reta normal à trajetória, ela deveria passar pelo centro de curvatura, como nós já vimos, mas o que eu vou fazer agora é pegar esta força e fazer uma decomposição ortogonal dela, tanto nessa direção, que é a direção de dr, e que é a direção da reta tangente à trajetória, como na direção da reta, lembra, o nome dessa reta é a reta n, que é a reta perpendicular à trajetória, perpendicular à direção do deslocamento. Então, eu vou decompor esta força. Lembrando que quando eu fiz essa segmentação do movimento do corpo, dividindo o movimento do corpo em trechozinhos de intervalos de tempo dt, que em cada intervalo de tempo dt o corpo percorre ele realiza um deslocamento vetorial dr. Durante esse intervalo de tempo dt ou durante esse deslocamento dr, eu vou admitir que a minha força vai permanecer constante. Então, se eu decompuser a minha força, eu vou fazer igual eu fiz antes. Nessa direção da reta, que é a direção do deslocamento, e que é a reta tangente à trajetória, eu vou ter o meu F paralelo e eu vou ter o meu F perpendicular aqui, que é a componente de F na direção do deslocamento, ou na direção tangente à trajetória,
e aqui eu tenho a componente de F na direção perpendicular ao deslocamento, na direção perpendicular aqui à reta tangente à trajetória. O que eu já sabia também, que nós fizemos antes, que o F paralelo é calculado como F cosseno θ e o F perpendicular é calculado como F seno θ. Bem, o que eu vou fazer agora? Agora eu já sei que a única componente que realiza trabalho é a componente que está na mesma direção do deslocamento, a componente que tem a direção da reta tangente à trajetória. Esta componente que tem direção perpendicular ao deslocamento, que está nessa direção da reta N, né, normal à trajetória, essa componente não realiza trabalho. Então, o meu objetivo é calcular o trabalho realizado por uma força variável. Eu vou decompor essa força em duas. A força tangente, a componente de F, que é tangente à trajetória, que está na direção do deslocamento, e a componente de F, que é perpendicular à trajetória, que está na direção perpendicular ao deslocamento, perpendicular à reta tangente à trajetória. Lembra, o nome dessa reta era tal. Então, essa componente da força, ela está perpendicular à reta tangente à trajetória, ela está na direção da reta N. Então, eu decompus essa força F em duas componentes. E eu já sei que essa componente realiza trabalho e que essa componente não realiza trabalho. Então, o trabalho dessa força é apenas o trabalho dessa componente. Então, a componente F paralelo realiza trabalho, a componente F perpendicular não realiza trabalho. O que eu faço agora? Eu vou chamar de tal índice dt o trabalho realizado por F, que é o trabalho realizado só pela componente tangencial de F. Então, tal índice dt é o trabalho realizado por F, ou seja, é o trabalho realizado por F tangencial ou F paralelo durante o intervalo de tempo dt ou durante, ao longo do deslocamento dr. Então, veja bem, entenda o que eu estou fazendo. Eu quero calcular o trabalho realizado pela força variável. O que eu faço? Eu não sei, eu só sei calcular o trabalho realizado por uma força constante. Qual é o meu primeiro passo? Dividir o movimento em vários pedacinhos. Cada pedacinho vai ser agora um intervalinho de tempo dt, e nesse pedacinho o corpo vai se deslocar, vai ter um deslocamento vetorial dr. Em cada um desses intervalos de tempo dt e em cada um desses deslocamentos vetoriais dr, eu posso assumir que essa força é constante. Aí eu vou pegar essa força e vou decompor em duas componentes ortogonais. O F tangencial ou F paralelo, que tem a direção do deslocamento, a direção da reta tangente à trajetória, e vou pegar esse F, a outra componente é o F perpendicular à reta tangente à trajetória. Essa componente não realiza trabalho, então o trabalho realizado por isso é o trabalho realizado por isso. Mas lembra que eu ainda estou falando do trabalho realizado por essa força, que é o trabalho realizado por essa componente, só num intervalinho de tempo dt, que é o que eu estou fazendo aqui, que é o que eu estou chamando de tal índice dt. Pois bem, como eu faço para calcular o trabalho total agora, que é o que me interessa, o trabalho total realizado desde o instante inicial até o instante final, quando o corpo se move sob a ação dessa força. O que eu deveria fazer era calcular o trabalho em cada intervalinho e somar. E é isso que eu vou fazer. Mas, antes de eu fazer isso, eu preciso que você entenda uma coisinha. Quando eu tenho uma trajetória e eu pego dois pontos, por exemplo, um aqui e outro aqui, o vetor deslocamento é esse vetor aqui. Vamos chamá-lo de delta R, ou posso escrever delta R com R assim. Só que nessa trajetória eu vou medir o espaço do corpo. Então aqui o corpo está no espaço 1, aqui o corpo está no espaço 2. Então essa distância medida ao longo da trajetória
vai ser o meu deslocamento escalar, como nós vimos lá na cinemática escalar. O que acontece? Se eu olhar para essa situação, eu vou ver que o módulo do vetor ΔR, a magnitude desse vetor, o tamanho desse vetor, é diferente. No caso aqui é menor, vamos até escrever, é menor do que o módulo de ΔS. Aqui é módulo do vetor, é o tamanho desse vetor, e aqui módulo de ΔS é o valor absoluto desse deslocamento escalar. Só que, se eu considerasse, por exemplo, um intervalozinho de tempo entre esse ponto e esse ponto, então, em vez de eu pegar um ΔT, se eu pegasse um dt, os dois pontos que eu vou considerar estão agora muito mais próximos do que eles estavam aqui. E quanto mais e mais próximos estiverem esses pontos, ou seja, quando o meu ΔT virar realmente um dt, um intervalo muito, muito pequeno, o que vai acontecer é que o ΔR vai virar agora um dr. Então, o módulo agora do meu ΔR, que é o tamanho de um vetorzinho, vou até pegar outra cor aqui, o tamanho de um vetorzinho deslocamento que eu teria aqui, então esse vetorzinho, ele tem a mesma magnitude do que o módulo, o valor absoluto do ds. O que é o ds? É o ΔS, só que é o comprimento do arco aqui, só que num intervalo de tempo bem pequenininho. Então, quando eu pego um intervalo de tempo grande, o módulo do vetor deslocamento, o tamanho desse vetor é menor do que o tamanho desse comprimento aqui, desse arco. Só que quando eu faço ΔT fica muito pequenininho, os pontos aqui que eu estou considerando ficam muito próximos, de modo que o meu ΔR vira dr e o meu ΔS vira ds. E nessa situação em que os pontos estão muito próximos, o módulo desse vetor deslocamento fica igual ao comprimento desse arco. Olha ali na figura que você vai ver, que é isso que está escrito aqui, e foi isso que eu escrevi aqui. Então, o módulo do meu deslocamento vetorial, quando o ΔT é bem pequenininho, que eu estou falando de um dt, né? Os pontos aqui estão muito próximos, então o módulo do meu vetor deslocamento, que eu posso chamar de dr, é igual ao valor absoluto do meu deslocamento escalar. Tá, e o que eu faço com isso? Vamos voltar. O meu objetivo era calcular o trabalho. Trabalho de quem? Da força variável. Depois que eu dividi o movimento em vários pedaços, decompus o F, falei que esse cara aqui não realiza trabalho, então o trabalho desse cara é só o trabalho desse, e vou calcular o trabalho em cada instante, intervalinho de tempo dt, para depois somar tudo, e foi aí que eu parei. O que eu vou fazer agora? Eu vou escrever que o meu trabalho da força F durante um intervalo de tempo dt, ou durante um deslocamento vetorial dr, como eu vou, durante esse dt ou durante esse dr, considerar que f é constante, eu vou usar a teoria que eu já sabia. Então, é f vezes d vezes cosseno θ. Só que quem é f? F é o módulo da força. Quem que é o vetor deslocamento? É o meu dr em módulo. Então, é f vezes d, né, o módulo do meu vetor deslocamento eu vou representar só por dr, podia ser assim ou assim. Quando não existe confusão, é óbvio que é mais fácil fazer assim. Então, voltando, o trabalho agora, como f vai poder ser considerada constante, é f de cosseno θ. Θ é o ângulo entre f e o vetor deslocamento. Então, f é o módulo da força, d é o módulo do vetor deslocamento, que é dr, e cosseno θ é o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Só que, vamos lá, o que eu vi? Que dr pode ser trocado pelo valor absoluto do deslocamento escalar. Então, essa é a primeira coisa que eu vou fazer aqui. E eu também sei que
F paralelo, ou a componente de F na direção da reta tangente à trajetória, chamado de F paralelo ou F tangencial, ele é calculado como F vezes cosseno θ. Então, se eu pegar essa equação e essa e jogar as duas aqui, veja, F vezes cosseno de θ é F paralelo. E por que tem o índice Tzinho aqui? Porque ela vai variando ao longo do tempo e esse módulo de ds veio daqui. Então, eu tenho duas expressões para calcular o trabalho dessa força F ao longo de um intervalinho de tempo dt ou ao longo de um determinado vetor de deslocamento pequenininho dr. Então, é ou F dr cosseno θ, onde dr é igual a módulo de ds, ou F paralelo vezes módulo de ds. Então, essas são as duas expressões para calcular o trabalho ao longo de um dtzinho ou ao longo de um drzinho. Tá, só que o que eu quero é o trabalho da força ao longo de todo o tempo, de todo o caminho. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar. Simplesmente, então, o trabalho total é a soma de todos esses trabalhozinhos. Somar, eu vou só substituir as expressões. Ou eu vou colocar essa expressão aqui, que é F módulo de ds cosseno θ, que é isso aqui, ou esse pedaço, que é isso aqui. Ou seja, o trabalho total é a soma, simplesmente a soma escalar de todos os trabalhos em cada um dos pedacinhos. Por quê? Porque o trabalho é uma grandeza escalar. Então, somar trabalho é igual a somar número, é uma soma escalar. Tá, só que aí você fala, bom, mas tudo bem, eu entendi o procedimento, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que dividir, eu tenho que decompor, eu tenho que saber que o trabalho de F é o trabalho apenas da componente tangencial, eu tenho que olhar que durante um intervalinho de tempo dt, eu posso trocar o dr por ds, fazer tudo que a gente fez, e eu sei que eu tenho que somar esses trabalhinhos para obter essa expressão. Agora, a pergunta que você faz é, tá, eu entendo o conceito, e como é que eu aplico isso na prática? Na prática, você não vai ter que fazer isso que eu estou fazendo. O que vai acontecer na prática no segundo grau? Se você for estudar engenharia, física, matemática lá na universidade, aí você vai aprender como é que lida com isso. Mas no segundo grau, você precisa saber o conceito desse negócio para entender o que está acontecendo, mas para você fazer essa conta, o que você vai fazer vai ser encontrar uma situação desse tipo aqui. Alguém vai te dar um gráfico onde aqui no eixo Y você vai ter a componente de F na direção da reta tangente à trajetória ou na direção paralela ao deslocamento. Lembra? A reta tangente, a direção da reta tangente à trajetória é a direção do deslocamento instantâneo drzinho que eu tenho. Então, o que vai acontecer para você? Alguém vai te dar um gráfico onde aqui no eixo Y você vai ter a componente F paralela, que é a componente de F na direção tangente à trajetória. Você vai ter o módulo dela. E no eixo X, você vai ter a posição do corpo ao longo da trajetória. E por que vão te dar esse gráfico? Olha só, nós não vimos que o trabalho é a componente de F na direção tangente à trajetória vezes o módulo de ds? Lembrando, hein? Essa componente, ela pode ser positiva ou negativa, dependendo do cosseno. Se eu tivesse uma situação assim, o trabalho era positivo, porque essa componente é positiva. E se eu tivesse uma situação assim, que o ângulo era maior do que 90, nessa situação o trabalho era negativo e nessa situação o trabalho era positivo. Então, veja que aqui módulo de ΔS sempre é positivo. Agora, se a componente de F na direção paralela, que na direção tangente à trajetória, que é Ft vezes cosseno θ, for positiva, o trabalho é positivo. Se eu tivesse, por exemplo, uma situação assim, onde o meu F estivesse dessa forma,
a minha componente F paralela estaria aqui. E nesse caso, se o ângulo que fosse esse aqui seria, né, o ângulo maior do que 90 graus, então o F paralelo seria negativo. Nesse caso que eu desenhei, ele é positivo, tá bom? Mas então voltando, o que vão te dar? Vão te dar esse gráfico de F paralelo, a componente de F na direção tangente à trajetória, em função da posição do corpo ao longo da trajetória dele. E eu sei que o trabalho ao longo de um determinado intervalinho de tempo dt é F paralelo vezes ds. Tá, e daí? O que eu faço com isso? Dá uma olhada nesse gráfico. Isso foi uma coisa que a gente já viu em outras aulas, em outros assuntos, lá na cinemática, por exemplo. Mas dá uma olhada aqui. Essa distânciazinha aqui é justamente módulo de ds, que é a base desse retângulo. E quem que é a altura desse retângulo? A altura desse retângulo é justamente o valor da força, da componente paralela da força nessa posição, no instante em que o corpo está nessa posição. Então, veja, para calcular a área desse retângulo, o que é a área desse retângulo aqui? É a base vezes a altura. Base é módulo de ds e a altura é justamente o F paralelo naquele instante em que o corpo está nessa posição. Então, a área desse retângulo aqui, que é isso aqui, é justamente o trabalho realizado pela força F de t durante esse intervalinho de tempo dt ou durante o deslocamento que o corpo teve ds. Então, veja, a área desse retângulo é exatamente a expressão que está aqui. Então, olha só, se a área desse retângulo corresponde ao trabalho realizado num determinado dt, que é a mesma coisa que falar o trabalho realizado durante um determinado ds, então se esse retângulo corresponde, a área dele corresponde a esse trabalho, se eu somar a área de todos os retângulos desde S1 até S2, eu vou ter o trabalho realizado pela força desde a posição 1 até a posição 2. Então, cada retângulozinho é um trabalhozinho desse. O que a gente falou antes? Que o trabalho total é a soma dos trabalhozinhos. Cada um dos trabalhozinhos corresponde exatamente à área do retângulo. Somando a área de todos os retângulos, embaixo dessa curva, o que eu vou ter? Eu vou ter a área da curva inteira. Então, resumo, como é que você vai usar isso? Eles vão te dar um gráfico, o exercício vai te dar um gráfico da componente de F na direção tangente à trajetória. Esse gráfico vai ser a componente de F em função da posição do corpo. Para calcular trabalho, tem que ser a posição do corpo. Se eu tenho esse gráfico da componente de F na direção tangente à trajetória versus a posição do corpo, a areazinha de cada retângulo aqui, eu mostrei que é o trabalhozinho realizado ao longo do intervalo de tempo dt que o corpo se deslocou ds. Então, essa área corresponde ao trabalho realizado durante esse intervalo de tempo dt ou durante esse deslocamento ds. Se eu quiser o trabalho realizado durante todo o deslocamento, durante todo o tempo, eu tenho que calcular a área de todos os retângulos, que é a área embaixo desta figura. Vou apagar aqui, porque senão depois você não consegue enxergar nada do que eu fiz. Então, aí você me pergunta, tá, mas e como é que eu vou calcular essa área esquisita? Veja, no segundo grau, o que eles vão fazer vai ser dar alguma área que você consiga. Então, ou vai ser um retângulo, ou vai ser um triângulo, ou pode ser algo desse tipo que varia assim, você consegue dividir em trapézios, ou em triângulos, ou em retângulos,
e aí você vai calcular, mas sempre o que vai ser dado vai ser a componente de F na direção tangente à trajetória e esse gráfico vai ser essa componente de F em função da posição do corpo ao longo da trajetória. E o que você vai ter que fazer é calcular essa área. E para terminar, quando esta curva estiver acima do zero, é que essa componente é positiva. Então, nesse caso, quando você calcular essa área, o trabalho vai ser maior do que zero. Só que lembra que eu tenho essa situação que o trabalho é maior do que zero e essa situação que o trabalho é menor do que zero. Nessa situação, onde o ângulo θ é maior do que 90 graus, o F paralelo, ele é, ou seja, a componente de F na direção tangente à trajetória, que foi definida como F vezes cosseno de θ, ela é menor do que zero. Então, esse gráfico ele estaria abaixo do eixo do x, que indicaria que o valor da componente de F seria um valor, um F paralelo aqui negativo. Então, quando você calcular essa área, a área que vai estar aqui embaixo vai representar um trabalho negativo, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Resumo do resumo. O que você vai encontrar são duas situações. Ou uma situação em que a força é constante ao longo de um determinado deslocamento, e aí é fácil, você vai calcular o trabalho por F de cosseno θ, ou a força varia. Quando a força varia, você divide em vários pedacinhos e calcula o trabalho em cada pedacinho, sendo que cada pedacinho você vai dividir de modo a poder considerar a força constante. Como é que eu faço isso na prática? Alguém vai te dar um gráfico, sendo que nesse gráfico eu vou ter justamente o valor da componente de F que realiza trabalho, que é o F paralelo. O F perpendicular não realiza trabalho. A única componente de F que realiza trabalho é a F paralela ou a F na direção da reta tangente à trajetória. Então, como é que vai ser feito? Alguém vai te dar um gráfico da componente tangencial de F ou da componente de F na direção do deslocamento. Esse gráfico vai ser F em função da posição e você calcular a área embaixo desse gráfico e ela vai dar o trabalho. Se o gráfico estiver para cima do eixo X, o trabalho é positivo. Se o gráfico estiver abaixo do eixo X, o trabalho vai ser negativo. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro. Esse assunto não é trivial, esse é um assunto um pouco mais avançado, mas nos vestibulares mais difíceis aparece esse assunto, por isso que você precisa saber. E eu espero te encontrar lá no próximo vídeo, onde nós vamos falar do teorema da energia cinética, que é um teorema muito poderoso para resolver exercícios envolvendo aspectos de trabalho e energia, tá bom? Espero te ver no próximo vídeo. Um abraço e até lá!